Parecer da Procuradoria. De ordem do excelentíssimo vereador presidente Ricardo Emerick Figueiredo, confeccionamos o presente parecer a fim de esclarecer a todos os vereadores presentes nesta reunião ordinária, bem como a todos os munícipes que nos honram com sua distinta audiência, o conteúdo da ação direta de inconstitucionalidade número 1.0000.25.219.776-9/000, ajuizada pelo prefeito, cujo teor, por visar a agredir inúmeras atribuições constitucionais deste parlamento local, traduz, em nosso sentir, verdadeira tentativa de impedir o regular funcionamento desta Câmara Municipal. Nesse sentido, convém registrar o fato de que nos causou profunda perplexidade não a impugnação em si mesma. Em um regime constitucional e democrático, a judicialização dos atos políticos é natural. Não podemos, entretanto, decorridos 37 anos de nossa Constituição cidadã, julgar natural a impugnação de dispositivos da Lei Orgânica Municipal que asseguram pleno e regular funcionamento desta Câmara Municipal, os quais, após quase 4 décadas de sólida cultura constitucional, não são passíveis sequer de contestação para quem esteja imbuído de boa-fé. Logo, dos 21 dispositivos da Lei Orgânica Municipal impugnados, em homenagem à boa-fé objetiva, comecemos pelos 3 que de fato são inconstitucionais, em relação aos quais a impugnação é procedente, a saber, artigo 93, inciso 35. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, 35, enviar trimestralmente à Câmara Municipal a prestação de contas do município. O aludido inciso é efetivamente inconstitucional, pois a prestação de contas do município é anual, a teor do que preceitua por força do princípio da simetria, o artigo 71, inciso 1º, combinado com o artigo 84, inciso 24 da Constituição Federal. Além disso, é também inconstitucional o inciso 16 do mesmo artigo, que assim dispõe. Artigo 93, inciso 16. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, colocar à disposição da Câmara, dentro de 10 dias de sua requisição, as quantias que devam ser despendidas de uma só vez até o dia 15 de cada mês e os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendendo os créditos suplementares e especiais. Tal inciso trata do que atualmente diz com os duodécimos a que se refere o artigo 168 da Constituição Federal. Portanto, de verdade verdadeira, visto que o regramento dos duodécimos estampado na Constituição Federal com os contornos atuais sobreveio com a emenda constitucional número 45 de 2004, e tendo em vista que o aludido inciso impugnado é originário da Lei Orgânica Municipal, que data de 1997, não há que se falar sequer sob o ponto de vista técnico-jurídico de juízo de inconstitucionalidade. Antes, trata-se de revogação tácita, uma vez que em matéria de direito intertemporal, lei posterior revoga a lei anterior quando regula inteiramente a matéria. Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Logo, visto ser norma de eficácia já exaurida, sequer será apta a servir de objeto de controle de constitucionalidade via ADI, conforme a jurisprudência pacífica do STF. Por todos os julgados, cita a ADI 2980, redator para o acórdão, ministro César Peluso, julgado em 5 de fevereiro de 2009. Por fim, igualmente inconstitucional o artigo 79 da Lei Orgânica Municipal, impugnado no corpo da ADI estadual, qual seja. Artigo 79. Aos conselhos municipais e associações comunitárias, cabe a coordenação do sistema de informação da Prefeitura, tendo por poder deliberativo, sem prejuízo de outras atribuições previstas nesta carta, para, inciso 1º, convocar ex officio audiências públicas, 2, determinar a realização de consultas populares, 3, outros atos envolvendo a informação popular. Com efeito, conselhos municipais e associações comunitárias não detêm competência constitucional para coordenar os sistemas de informação do Poder Executivo. Logo, em sendo o caput do artigo 79 inconstitucional, também serão julgados inconstitucionais por arrastamento os 3 incisos que o acompanham, embora tenha o chefe do Executivo se esquecido de impugnar o complexo normativo em sua totalidade. ADI 2982, questão de ordem procedente do Ceará, relator ministro Gilmar Mendes. Logo, uma vez reconhecidos os 3 dispositivos impugnados que, efetivamente, são, sem sombra de dúvidas, inconstitucionais, passamos à análise dos demais 18, para cuja análise solicita a todos atenção redobrada, dada a gravidade jurídico-constitucional e a violência institucional que o prefeito, por meio do ajuizamento da ADI em exame, menciona infligir sobre essa sagrada Casa de Leis, caso sejam declarados inconstitucionais os artigos doravante analisados,
circunstância na qual desde já não acreditamos, haja vista a fragilidade da postulação, bem como a crença no compromisso democrático e constitucional de que desfruta o egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. De qualquer sorte, lutaremos em todos os flancos, acaso seja infligida a essa sacra instituição qualquer decisão arbitrária, STF, PGR, PGJ, Conselho Federal da OAB, seccional da OAB, imprensa, etc. Pois, como bem disse Thomas Jefferson, aspas, o preço da liberdade é eterna vigilância, fecha aspas. Portanto, eis o primeiro artigo dos 18 que o prefeito pretende seja declarado inconstitucional. Artigo 44, inciso 1º. Compete à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, inciso 1º, instituir os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas. Ora, referido inciso dispõe que a instituição dos tributos municipais pressupõe reserva de parlamento, isto é, lei em sentido formal. Aliás, é o que impõe o artigo 150.1 da Constituição Federal. De mais a mais, o legislador municipal já exerceu a aludida competência ao editar o Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 11 de 2005. Portanto, requerer a inconstitucionalidade do dispositivo citado é requerer a inconstitucionalidade de um dispositivo já reconhecido pelo STF como cláusula pétrea, por caracterizar-se como direito fundamental do contribuinte, ADI 939-7 procedente do Distrito Federal. Logo, o mencionado dispositivo ostenta constitucionalidade cristalina. O segundo dispositivo cuja constitucionalidade é questionada é este. Artigo 44, inciso 2º. Compete à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente 2. Autorizar isenções e anistias fiscais e remissão de dívidas. Novamente, referido inciso é de constitucionalidade solar, pois nada mais faz do que replicar o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, que impõe a todos os entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, para fins de concessão de isenções e anistias fiscais e remissão de dívidas tributárias, a edição de lei específica. Logo, tal inciso também detém constitucionalidade flagrante, manifesta e duvidosa. O terceiro dispositivo cuja constitucionalidade é questionada é este. Artigo 44, inciso 11. Compete à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, e especialmente 11. Criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas e fixar os respectivos vencimentos, inclusive os do serviço da Câmara. Uma vez mais, aludido inciso é absolutamente constitucional, a teor do que preceitua o caput do artigo 37 da Constituição Federal, princípio da legalidade, combinado com o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A da Constituição Federal, cujo conteúdo é claro no sentido de que a criação de cargos públicos pressupõe lei em sentido estrito. O seu final, todavia, que diz, aspas, inclusive os do serviço da Câmara, fecha aspas, reclama a declaração de inconstitucionalidade parcial com redução de texto, a fim de eliminar a referida expressão, pois os cargos públicos referentes ao serviço da Câmara são criados por resolução, conforme já declarou constitucional o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a saber, aspas, inexiste vedação à criação de cargos dos servidores do Legislativo por meio de resolução. Nesta hipótese, aliás, mesmo a Constituição Federal não exclui essa possibilidade, razão por que não se identifica, também quanto a este aspecto, vício de inconstitucionalidade na Resolução 312 de 2007 da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano. Ação direta de inconstitucionalidade número 1.0000.09.506.911-8/000, comarca de Coronel Fabriciano, requerente prefeito municipal de Coronel Fabriciano, requerida Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, relator desembargador Herculano Rodrigues, data do julgamento 24 de novembro de 2010. Logo, tal inciso igualmente detém constitucionalidade flagrante, manifesta e duvidosa. O quarto dispositivo cuja constitucionalidade é questionada é este, artigo 44, inciso 12. Compete à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, e especialmente 12. Criar, estruturar e conferir atribuições a secretários ou diretores equivalentes e órgãos da administração pública. Novamente, o dispositivo mencionado é franca e abertamente constitucional. A criação de cargos públicos depende de lei formal, aprovada sob a égide da reserva de parlamento, também denominada de reserva legal, a teor do artigo 48, inciso 10 da Constituição Federal.
Tal interpretação, aliás, é facilmente extraída, a contrário senso, do artigo 84, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal, que atribui ao presidente da República a competência para, por decreto, dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Logo, tanto a criação ou extinção de órgãos públicos, quanto a organização e funcionamento da administração municipal, quando implicar aumento de despesa, exigem lei em sentido estrito, visto ser, aliás, o citado dispositivo norma de reprodução obrigatória para os entes políticos subnacionais, estados, Distrito Federal e municípios. Logo, tal inciso, igualmente pela quarta vez, detém constitucionalidade flagrante, manifesta e induvidosa. O quinto dispositivo, cuja constitucionalidade é questionada, é este. Artigo 44, inciso 14. Compete à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, 14. Autorizar convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros municípios. Referido inciso, da mesma forma e pela quinta vez, é de constitucionalidade incontestável. Para prová-lo, basta ler o artigo 241 da Constituição Federal. Ei-lo. Artigo 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. A mera leitura do artigo supracitado revela, a mais não poder, que a celebração de convênios e consórcios públicos são disciplinados por meio de lei, razão pela qual, por óbvio, toca à Câmara Municipal a disciplina de tais institutos, com que se assevera, uma vez mais, sua constitucionalidade absoluta. O sexto dispositivo, cuja constitucionalidade é questionada, é este. Artigo 45, inciso 10. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras. Proceder à tomada de contas do prefeito através de comissão especial, quando não apresentadas à Câmara dentro de 90 dias após a abertura da sessão legislativa. Aludido dispositivo é constitucional por força do princípio da simetria constitucional, uma vez que guarda absoluta correspondência com o artigo 51, inciso 2º da Constituição Federal. Eis o texto normativo. Artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, inciso 2º, proceder à tomada de contas do Presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Vê-se que, para além do respeito ao postulado da simetria constitucional, a norma impugnada constante da Lei Orgânica Municipal concede um prazo maior ao prefeito para a apresentação das contas municipais perante a Câmara Municipal, 90 dias. Logo, com mais razão, o dispositivo impugnado redobra sua constitucionalidade, haja vista a deferência quanto ao prazo maior, em comparação com o modelo federal, para a apresentação das contas municipais pelo prefeito. Logo, tal inciso, igualmente pela sexta vez, detém constitucionalidade flagrante, manifesta e induvidosa. O sétimo dispositivo, cuja constitucionalidade é questionada, é este. Artigo 45, inciso 11. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras. 11. Aprovar convênio, acordo ou qualquer outro instrumento celebrado pelo município com a União, o Estado, outra pessoa jurídica de direito público interno ou entidades assistenciais culturais. Como já visto acima, aprovar convênio ou qualquer instrumento congênere pressupõe lei específica, consoante determina o artigo 241 da Constituição Federal. Logo, tal inciso, igualmente pela sétima vez, detém constitucionalidade flagrante, manifesta e induvidosa. O oitavo dispositivo, cuja constitucionalidade é questionada, é este. Artigo 45, inciso 13. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras. 13. Convocar o prefeito, os secretários municipais ou diretores equivalentes para prestarem esclarecimentos, aprazando dia e hora para o comparecimento. O dispositivo acima exige declaração de inconstitucionalidade parcial com redução de texto. À luz do princípio da simetria constitucional, não há possibilidade de o Poder Legislativo respectivo convocar o chefe do poder, é dizer, presidentes, governadores e prefeitos. Tal determinação deriva do comando constitucional expresso, artigo 50 da Constituição Federal. Ademais, tal orientação já está pacificada na jurisprudência do STF, arguição de descumprimento de preceito fundamental de 648, relatora ministra Rosa Weber, julgada em 25 de junho de 2021 no plenário virtual. Ocorre, porém, que, ao contrário do que requerido pelo prefeito, isto é, a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo para que nem ele, nem os seus auxiliares sejam convocados pela Câmara Municipal, à luz do sistema constitucional vigente, tão somente o chefe do poder não pode ser convocado,
No presente caso, o prefeito. Seus subordinados, todavia, secretários municipais ou diretores equivalentes, podem ser convocados pela Câmara Municipal. Por conseguinte, é imperativa a declaração de inconstitucionalidade parcial com redução de texto para fins de extirpar do dispositivo a locução, aspas, o prefeito e, fecha aspas, para efeito de compatibilizar o dispositivo com a ordem jurídico-constitucional em vigor. O nono dispositivo cuja constitucionalidade é questionada é este, artigo 72. Anualmente, dentro de 60 dias do início da sessão legislativa, a Câmara receberá em sessão especial o prefeito, que informará, por meio de relatório, o estado em que se encontram os assuntos municipais. O dispositivo acima impugnado está em linha com o princípio da simetria constitucional, posto que o artigo acima tão só espelha o modelo federal, em consonância com o disposto no artigo 84, inciso 24, da Constituição Federal. Eis o teor deste dispositivo constitucional. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República, inciso 24, prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Como se vê a evidência, o artigo impugnado apenas replica, com palavras diversas, um mandamento constitucional. Logo, tal artigo, igualmente pela nona vez, é de constitucionalidade flagrante, manifesta e duvidosa. O 10º dispositivo cuja constitucionalidade é impugnada é este, artigo 78. Aos conselhos municipais e associações comunitárias será franqueado o acesso a toda a documentação sobre qualquer ato, fato ou projeto da administração. O dispositivo acima impugnado é de constitucionalidade evidente, pois o acesso aos documentos pertinentes, para além de prestigiar o princípio democrático, artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, bem assim homenagear o princípio da publicidade, artigo 37 da Constituição Federal, é necessário ao pleno e regular funcionamento dos inúmeros conselhos constituídos no município a bem do interesse público. A título de exemplo, mencionamos o Conselho do Fundeb, o Conselho de Saúde, o Conselho de Assistência Social, o Conselho do Idoso, o Conselho de Defesa Civil, o Conselho do Esporte, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Tais conselhos, para bem exercer suas funções públicas, necessitam de acesso rápido, desburocratizado e eficiente aos documentos de que necessitam, sob pena de grave dano ao seu regular funcionamento e prejuízo social potencialmente irreparável. Logo, tal artigo, igualmente pela 10ª vez, é de constitucionalidade flagrante, manifesta e duvidosa. O 11º dispositivo, cuja constitucionalidade impugnada é este, artigo 80. O descumprimento das normas previstas na presente seção implica em crime de responsabilidade. Pois bem, o prefeito requereu seja julgado inconstitucional o dispositivo que o sanciona por crime de responsabilidade caso ele viole um dos artigos, incisos, parágrafos ou alíneas constantes da seção 7 da Lei Orgânica Municipal, seção essa que trata da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. A seção tem 13 artigos, 23 incisos, 22 parágrafos e nenhuma linha. Logo, requereu o prefeito ao tribunal que seja julgado inconstitucional referido dispositivo para, caso viole algum desses 58 dispositivos, não cometa crime de responsabilidade. A essa luz, a constitucionalidade do dispositivo é acompanhada, com pesar, com a violação ao postulado da moralidade administrativa, artigo 37 da Constituição Federal. Em outras palavras, a título de exemplo e para fins meramente didáticos, seria o mesmo que um político suspeito de corrupção e delitos afins ajuizasse uma ADI perante o STF a fim de requerer a inconstitucionalidade integral do Código Penal. Afinal, caso obtivesse êxito em tal empreitada, não haveria crime, e em não havendo crime, caso cometesse alguma infração penal, não haveria responsabilização. Logo, tal artigo, igualmente pela 11ª vez, é de constitucionalidade flagrante, manifesta e duvidosa. O 12º dispositivo, cuja constitucionalidade impugnada é este, artigo 83, parágrafo 4º. O controle externo a cargo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete, parágrafo 4º. No primeiro e no último ano de mandato do prefeito municipal, será enviado ao Tribunal de Contas inventário de todos os seus bens móveis e imóveis no município. O parágrafo 4º do artigo 83, objeto de impugnação, ao servir de instrumento de fiscalização pelo Poder Legislativo contra eventual desvio de recursos eventualmente praticados pelo prefeito em potencial benefício próprio, protege a população contra eventual abuso de poder. A essa luz, a propósito, deveria tal dispositivo estender o inventário dos bens móveis e imóveis do prefeito também para bens de mesma natureza e eventualmente localizados fora do município.
Portanto, para além da circunstância de o dispositivo estar em harmonia com o princípio da moralidade administrativa, artigo 37 da Constituição Federal, e em linha com o dever incontornável de probidade próprio de todos os gestores públicos, referido dispositivo auxilia o Poder Legislativo em sua função primária e típica de fiscalizar. Logo, tal artigo, igualmente pela 12ª vez, é de constitucionalidade flagrante, óbvia e induvidosa. O 13º dispositivo, cuja constitucionalidade é impugnada, é este, artigo 92. Ao prefeito, como chefe de administração, compete dar cumprimento às deliberações da Câmara, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do município, bem como adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de utilidade pública, sem exceder as verbas orçamentárias. A mera leitura do dispositivo revela sua absoluta constitucionalidade. O prefeito, evidentemente, possui o dever jurídico de dar cumprimento às deliberações da Câmara Municipal, de acordo com a lei. Conduta contrária levada a efeito pelo prefeito violaria o postulado da separação de poderes, artigo 2º da Constituição Federal. Bem assim, o princípio da legalidade administrativa, artigo 37 da Constituição Federal. Logo, tal artigo, igualmente pela 13ª vez, detém constitucionalidade flagrante, óbvia e induvidosa. O 14º dispositivo, cuja constitucionalidade é impugnada, é este, artigo 93, inciso 10. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, encaminhar à Câmara até 30 de abril a prestação de contas, bem como os balanços do exercício do ano anterior. Referido dispositivo, ao determinar ao prefeito a prestação de contas do exercício financeiro anterior perante a Câmara Municipal até 30 de abril, para além do fato de obedecer ao princípio da simetria ao replicar a fórmula constitucional, de tal forma a honrar o modelo federal, artigo 84, inciso 24, combinado com o artigo 51, inciso 2 da Constituição Federal, ainda concede ao prefeito prazo maior do que aquele constante da Constituição Federal. Nesta, o prazo é de 60 dias a contar da abertura da sessão legislativa. Na Lei Orgânica Municipal, porém, até 30 de abril, vale dizer, 120 dias. No que diz respeito às entregas dos balanços do exercício do ano anterior, não há de cogitar de nenhuma inconstitucionalidade, posto que é dever do prefeito instruir a prestação de contas anual com os balanços correspondentes e entregá-los a tempo e modo ao poder constitucionalmente competente para fiscalizá-lo, que, como é de sabença geral, é o Poder Legislativo. Logo, tal inciso, igualmente pela 14ª vez, ostenta constitucionalidade flagrante, óbvia e induvidosa. O 15º dispositivo, cuja constitucionalidade é questionada, é este, artigo 93, inciso 22. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, apresentar anualmente à Câmara relatório circunstanciado sobre o estado das obras e dos serviços municipais, bem assim o programa da administração para o ano seguinte. Aludido dispositivo exige declaração de inconstitucionalidade com redução parcial de texto. Explicamos. Sua primeira parte está em compasso com os princípios administrativos da eficiência, da moralidade administrativa e da publicidade, todos constantes do artigo 37, caput da Constituição Federal, de modo que a apresentação anual à Câmara de um relatório circunstanciado sobre o estado das obras e serviços municipais é, sem sombra de dúvidas, fator que auxilia o Poder Legislativo em sua função primária de fiscalização, razão pela qual, além de atender aos valores constitucionais mencionados, traduz instrumento de fiscalização rigorosa quanto aos serviços públicos em sentido amplo. Quanto à segunda parte do dispositivo, impõe-se a declaração de inconstitucionalidade com redução parcial de texto, uma vez que as leis orçamentárias, em especial o plano plurianual, trazem em seu corpo o programa anual da administração, razão por que a locução, aspas, bem assim o programa da administração para o ano seguinte, fecha aspas, deve ser retirada para adaptar-se à realidade constitucional atual. Logo, tal inciso, igualmente pela 15ª vez, ostenta constitucionalidade flagrante, óbvia e induvidosa. O 16º dispositivo, cuja constitucionalidade é questionada, é este, artigo 95, parágrafo 1º. É vedado ao prefeito assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público, observado o disposto nesta lei orgânica, parágrafo 1º. É igualmente vedado ao prefeito ou vice-prefeito o desempenho de função de administração em qualquer empresa privada. O dispositivo impugnado, a toda evidência, é constitucional a mais não poder, visto que visa proteger o interesse público ao impor ao prefeito regime de dedicação exclusiva na condução dos interesses da coletividade. Ademais, como bem assinala as Sagradas Escrituras, aspas, não há como servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, fecha aspas.
Portanto, o referido dispositivo retira sua constitucionalidade do princípio da moralidade administrativa, artigo 37 da Constituição Federal. Por fim, não nos esqueçamos, das duas, uma. Ou o prefeito conduz a alta direção do Poder Executivo com desvelo, espírito público e compromisso ético em regime de dedicação exclusiva, ou renuncia à chefia do Poder Executivo. A terceira opção é inadmissível. Exercer a chefia do Executivo por intermédio de prepósito sem voto, circunstância que configuraria a toda evidência estelionato eleitoral. Logo, tal parágrafo, igualmente pela 16ª vez, ostenta constitucionalidade flagrante, manifesta e induvidosa. O 17º dispositivo, cuja constitucionalidade é impugnada, é este, artigo 95, parágrafo 2º. É vedado ao prefeito assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público, observado o disposto nesta lei orgânica, parágrafo 2º. A infringência ao disposto neste artigo em seu parágrafo 1º importará em perda de mandato. O dispositivo sanciona com perda de mandato o prefeito que exerce a função de administrador em empresa privada. E tal como consignado anteriormente, vela pela ética no serviço público um lastro no postulado da moralidade administrativa, artigo 37 da Constituição Federal. E dado que, ao que tudo leva a crer, o prefeito pretende exercer simultaneamente a chefia do Executivo e seus negócios privados, requereu a inconstitucionalidade do parágrafo 2º, pois caso seja mantido o parágrafo 1º e, por alguma razão não jurídica, declarado inconstitucional o parágrafo 2º, o prefeito poderá exercer ambas as funções sem o risco da sanção de perda de mandato. Logo, tal parágrafo, igualmente pela 17ª vez, detém constitucionalidade flagrante, manifesta e induvidosa. O 18º dispositivo, cuja constitucionalidade é impugnada, é este, artigo 99, inciso 3. Será declarado vago pela Câmara Municipal o cargo de prefeito quando, inciso 3, infringir as normas dos artigos desta lei orgânica. A essa altura do parecer, encerramos com essa blasfêmia jurídica. O prefeito requereu a inconstitucionalidade do dispositivo que impõe a vacância do cargo de prefeito pela Câmara Municipal quando ele, prefeito, infringir as normas da lei orgânica municipal. Em outras palavras, pretende o chefe do Executivo declarar inconstitucional tal norma para, livre dela, violar a lei orgânica municipal sem ser sancionado com a vacância do cargo. Em conclusão, tais são, em resumo esquemático, as pretensões do prefeito, que, em nosso sentir, são a toda evidência absolutamente inconstitucionais. 1. Dispor sobre tributos sem lei. 2. Autorizar isenções, anistias fiscais e remissão de dívidas sem lei. 3. Criar cargos sem lei. 4. Criar órgãos públicos sem lei. 5. Celebrar convênios e consórcios públicos sem lei. 6. Impedir a tomada de contas pela Câmara quando não prestadas pelo prefeito. 7. Celebrar convênios, acordos ou qualquer outro ajuste sem autorização legislativa. 8. Impedir a convocação de secretários ou diretores para prestar esclarecimentos. 9. Não informar nos primeiros 60 dias da sessão legislativa por relatório o estado dos assuntos municipais. 10. Não franquear o acesso aos conselhos municipais e associações comunitárias a documentos essenciais e pertinentes ao seu funcionamento. 11. Não ser sancionado por crime de responsabilidade, acaso descumprir as normas da seção 7 da Lei Orgânica Municipal. 12. Não enviar no primeiro e último ano de mandato o inventário de seus bens móveis e imóveis no município ao Tribunal de Contas do Estado. 13. Não dar cumprimento às deliberações da Câmara Municipal de acordo com a lei. 14. Não encaminhar à Câmara até 30 de abril a prestação de contas, bem como não encaminhar os balanços do exercício do ano anterior. 15. Não apresentar anualmente à Câmara relatório circunstanciado sobre o estado das obras e dos serviços municipais. 16. Exercer ao mesmo tempo o poder executivo e suas empresas privadas. 17. Infringir as normas da Lei Orgânica Municipal sem ter pela Câmara Municipal declarada a vacância do cargo. É o parecer, presidente?